Olá, aqui é a professora Geisiane. Eu estarei fazendo a gravação da correção da atividade da semana 3 do PET 1 de Biologia do terceiro ano. O objetivo desse vídeo é auxiliar meus alunos da EJA na resolução das questões. A primeira questão é do Enem e fala que entre 1975 e 1999, apenas 15 novos produtos foram desenvolvidos para o tratamento de tuberculose e de doenças tropicais, as chamadas doenças negligenciadas. No mesmo período, 179 novas drogas surgiram para atender portadores de doenças cardiovasculares. Desde 2003, um grande programa articula esforços em pesquisas e desenvolvimento tecnológico de instituições científicas, governamentais e privadas de vários países para reverter esse quadro de modo duradouro e profissional. Sobre as doenças negligenciadas e o programa internacional, considere as seguintes alternativas. Antes da gente ler as alternativas, eu gostaria de trazer essas informações disponíveis na agência Fiocruz, que fala sobre as doenças negligenciadas, né? São aquelas causadas por agentes infecciosos ou parasitas e são consideradas endêmicas em populações de baixa renda, principalmente nas populações pobres da África, Ásia e América Latina, né? Isso incluiria o Brasil. Embora as doenças tropicais, como malária, doença de Chagas, doença do sono, leishmaniose visceral, filariose linfática, dengue e esquistossomose, e a tuberculose sejam responsáveis por 11,4% da carga total de doenças, né, causando de 500 mil a 1 milhão de óbitos por ano, apenas 1,3% dos novos medicamentos registrados de 75 a 2004 foram desenvolvidos para essas doenças. Então, olha o percentual dessas doenças em relação às demais doenças e o percentual de medicamentos que foram elaborados para combatê-las. Né? Um percentual muito pequeno, apesar da expressão dessa doença nas populações. As medidas preventivas e o tratamento para algumas dessas moléstias são conhecidos, mas não são disponíveis universalmente nas áreas mais pobres do mundo. Em alguns casos, o tratamento é relativamente barato, né? E aí é que está o problema, porque as indústrias farmacêuticas, elas se orientam sempre pelo lucro. E aí tem dois fatores que não interessam às indústrias farmacêuticas no caso dessas doenças. O fato de elas serem predominantes em locais de baixa renda, ou seja, os países, as populações desses locais, eles não têm condições financeiras, econômicas de dar o retorno em lucros que essas empresas buscam. E então esses são os dois fatores, ser barato e não gerar lucro, né? Acabei falando 2 em 1. E esse cenário todo, né, que vem se arrastando por anos, levou à criação de uma iniciativa que é chamada de Medicamentos para Doenças Negligenciadas, que é uma organização de pesquisa e desenvolvimento sem fins lucrativos que trabalha com a finalidade de oferecer novos tratamentos para essas doenças. E a Fiocruz, ela trabalha em parceria com essa iniciativa e ela já auxiliou, né, no desenvolvimento de vários medicamentos, de vários tratamentos, vários protocolos de tratamento para algumas dessas doenças. Então, só um pequeno resumo sobre as doenças que estão sendo questionadas, esse contexto das doenças negligenciadas que está sendo questionado na questão. Então, as 3 afirmativas que a questão traz são: as doenças negligenciadas típicas das regiões subdesenvolvidas do planeta são geralmente associadas à subnutrição e falta de saneamento, né, que é o caso das regiões, né, que foram citadas, populações pobres da África, Ásia e América Latina, né, as populações de baixa renda, elas carecem de nutrição adequada e falta de saneamento, e a maioria das doenças elencadas como fazendo parte das doenças negligenciadas, elas estão relacionadas à ausência de qualidade de vida nesses aspectos. 2.
As pesquisas sobre doenças negligenciadas não interessam à indústria farmacêutica porque atingem países em desenvolvimento, sendo economicamente pouco atrativas. Então, foi exatamente isso que nós lemos, né, no texto anterior. 3. O Programa de Combate às Doenças Negligenciadas Endêmicas não interessa ao Brasil, porque atende a uma parcela muito pequena da produção. Será que o Brasil ele não se encaixa, né, no contexto de América Latina? O Brasil é um país em desenvolvimento e sim, ele se encaixa dentro dos países que necessitam de iniciativas que combatam essas endemias. No entanto, né, o Brasil economicamente ele não é atrativo para investimentos da indústria farmacêutica em relação a essas doenças, né, devido ao pouco retorno financeiro em lucros para elas. Então, a resposta certa aqui seria a que considerasse as alternativas 1 e 2, que nesse caso é a letra D, né, porque a 3 está incorreta. Segunda, o Aedes aegypti é o vetor transmissor da dengue. Uma pesquisa feita em São Luís do Maranhão, minha terra natal, de 2000 a 2002, mapeou os tipos de reservatório onde esse mosquito era encontrado. A tabela abaixo mostra parte dos dados coletados nessa pesquisa. Então, nós temos aqui a população de Aedes aegypti em 3 anos consecutivos e os tipos de reservatório em que as larvas desse inseto foram encontradas. Então, aqui tem um número, né, por ano. E a questão quer saber qual que seria o alvo inicial para a redução mais rápida dos focos de desenvolvimento do mosquito. Então, em que se investiria aqui para combater a proliferação do mosquito? Com certeza seriam aqueles locais onde foram encontrados, né, maior quantidade de larvas em desenvolvimento, que seria aqui, no caso, tambor, tanque e depósitos de barro, que são instrumentos muito utilizados como reservatórios de água nessas regiões, certo? Então, aqui a resposta certa, letra B. Quarta. Durante as estações chuvosas, aumentam no Brasil as campanhas de prevenção à dengue. Não vou ler a questão porque ela já foi lida e respondida nas atividades da semana 2. Ela veio de brinde aí, né, como uma repetição, foi um erro de edição, com certeza. E a explicação dessa questão está no vídeo da resolução da semana 2. Você está convidado a assistir, caso ainda não fez. A quinta, o gráfico a seguir permite comparar os valores médios mensais de precipitação e do número de casos de dengue registrados entre o período de 2007 a 2011, na cidade de João Pessoa, Paraíba. Então, aqui nós temos o período representando a precipitação e as colunas representando os casos de dengue. A partir dessas informações, vamos julgar as afirmativas. Um gráfico desse tipo, que fosse elaborado a partir de informações obtidas de uma cidade situada no estado do Paraná, apresentaria o mesmo padrão pluviométrico, porém, o maior número de casos da doença seria registrado entre os meses de agosto e dezembro, né, de agosto a dezembro. Então, são cidades, né, que se localizam, né, João Pessoa, cidade de João Pessoa, estado do Paraná, estão localizadas em regiões muito distintas do nosso país. E nós temos uma variação muito grande em termos climáticos, dependendo da região que nós consideramos. Eu trouxe aqui umas informações para mostrar que o período chuvoso no Paraná, na verdade, não é de agosto a dezembro, mas sim de outubro a março. A gente pode observar isso comparando o gráfico do período da quantidade de chuva, né, da pluviometria de janeiro a dezembro, né,
de 1931 até 2010. Então dá para ver que as chuvas elas se comportam de maneira parecida ao longo dos anos, sendo que nós temos aqui o verão de dezembro a março é o período que menos chove. No início do verão iniciam-se, né, o período chuvoso. De outono até o início da primavera, nós temos a maior ocorrência de chuvas em João Pessoa. Então aqui, né, do finalzinho do verão, né, início do outono, passando pelo inverno, final do inverno, início da primavera, o período mais chuvoso no João Pessoa. Em Londrina, o que acontece? A gente vê o contrário, né? O período que menos chove seria do fim do verão até o início da primavera, porque o período mais chuvoso aqui, ó, de outubro até março, né? Então seria durante o período do verão. A gente poderia atribuir essas diferenças a questões regionais, mas só para mostrar como não é tão simples, olha a diferença entre João Pessoa e São Luís, né? Nós temos aqui que o período chuvoso em São Luís tem se concentrado entre os meses de março e junho, né? Seria somente durante o período do outono, enquanto que João Pessoa vai do outono, passa pelo inverno e se reduz apenas no início da primavera. Então, nós temos essas variações e a gente precisa ter bastante cuidado com essas peculiaridades de cada local. A segunda afirmativa: o fato de o transmissor da dengue ser um inseto holometábulo, ou seja, que tem desenvolvimento completo, passando pelas fases de ovo, larva, pupa e adulto, cujo desenvolvimento larval ocorre em ambiente aquático, explica, juntamente com outros fatores, o aumento do número de casos de dengue nos meses de abril a junho. Então, abril a junho são os meses que têm, né, os picos de casos da dengue e também são os meses com maior precipitação e estão relacionados, sim, com o aumento da precipitação. Pode-se aumentar os locais, né, que são propícios para a proliferação da larva que acontece, né, no ambiente aquático. Então, esses fatores estariam sim relacionados: desenvolvimento larval em ambiente aquático com o período chuvoso, né, resultando em maior casos de dengue nesses períodos. 3. O agente etiológico da dengue é o Aedes aegypti, um organismo que costuma migrar de ambientes rurais para urbanos nos meses mais chuvosos do ano. Essa questão começa com uma colocação que já a torna incorreta, né? Porque o Aedes aegypti ele não é um agente etiológico, ou seja, ele não é o causador da dengue. Ele é apenas um vetor do vírus. Então, ele é, digamos que o veículo para a transmissão do vírus. Ele não é o causador. Então, essa afirmativa está incorreta. A quarta: além de fatores climáticos, a fartura de alimento e a ausência de predadores também contribuem de modo significativo para o aumento populacional do vetor da dengue, no período de maior incidência da doença registrada no gráfico. Então, algumas populações elas têm a sua quantidade, né? Digamos que o número de indivíduos em determinados períodos do ano não é tão elevado porque o aumento populacional dessa espécie acompanha também o aumento populacional dos seus predadores, o que não acontece aqui com o mosquito da dengue, né? Então, a resposta certa seria excluindo as alternativas 1 e 3, né? As corretas são as afirmativas 2 e 4. Fim, acabou. Eram só essas questões. Para encerrar, na semana 4 também são questões relacionadas à saúde pública. Convido você a continuar. Você está quase concluindo o PET 1. Força, não desista e muito obrigada pela sua atenção. Espero que tenha ajudado, né, nessas explicações.